O que é o racismo estrutural? Boa. Vamos lá. De acordo com o advogado, jurista e professor Silvio Almeida, todo o racismo é estrutural. Segundo ele, o racismo não é apenas um ato, mas um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos, que são identificados racialmente. Almeida é autor de um livro de nome Racismo Estrutural, que define esse fenômeno em 3 camadas. A individual, que se baseia no ato de discriminação ou de violência, pontual ou constante, mas que funciona de pessoa para pessoa. Existe também o institucional, que acontece quando a prática discriminatória vem de uma instituição ou órgão público ou privado. E por fim, o racismo estrutural é que dá a base para a existência de todas as práticas, já que o racismo também estrutura todas as instituições. O professor, em seu livro, mostra que o racismo estrutural acontece quando ele constitui as relações sociais em um padrão de normalidade, se tornando uma forma de racionalidade, ou seja, a estrutura das relações sociais reproduz o racismo de forma natural. Racismo estrutural. Quando a gente fala que o racismo ele é estrutural, nós estamos falando o seguinte, que a sociedade ela possui uma série de relações, né, que são relações que fazem com que a sociedade ela seja reconhecida, que ela caminhe, que ela se desenvolva. Por exemplo, as relações político-institucionais do Estado. É uma estrutura. Tem uma estrutura política no Brasil, ou seja, você tem um conjunto de relações regulares, tal, e que nós chamamos de política. Nós temos também uma estrutura econômica da sociedade, ou seja, nós temos uma série de relações, são as relações econômicas, né? As relações de troca, empresa, não sei o quê, compra, trabalho e tal. Nós temos as relações também, que são as relações no campo da cultura. O Brasil tem uma estrutura cultural, tem uma cultura, uma ideologia, tem um modo de pensar. Então, ou seja, mas a questão toda, então você tem as estruturas sociais. O que é a ideia do racismo estrutural é o seguinte, que o racismo não é algo apartado disso, era o resultado do funcionamento dessas estruturas, dessas relações. Então, resumindo aqui, para dar um exemplo, não existe como você falar de racismo se você não conectar isso à existência da política. Porque o que faz as pessoas negras, os grupos sociais que são racializados, os negros, por exemplo, serem e se sentirem discriminados é porque existe uma estrutura política que discrimina os negros. Vamos olhar para a ocupação dos cargos públicos, né? Sim. Não são os negros que estão lá, embora os negros sejam a maioria. Então você tem uma série de barreiras que vão de alguma maneira fazer com que as pessoas negras elas têm uma dificuldade maior de estar nesses locais de poder e de serem afetadas pelo poder também. Aí você pega, por exemplo, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, 90% das pessoas negras no Brasil dependem do sistema público de saúde. Depende. Sistema Único de Saúde. Sim. Depende. Se você, quer ver estrutural? Se você começa a reduzir os investimentos em saúde pública, você afeta a saúde da população negra fundamentalmente, não somente, isso que as pessoas não entendem, mas fundamentalmente. Do ponto de vista cultural, vocês falaram de beleza, de estética, não sei o quê. Os padrões estético-culturais, né? Considerada cultura hegemônica, aquela cultura, né? A cultura de bonita, né? De gente chique, alta cultura. A branca, né? Pois é. Ela não é associada com a cultura negra. Pô, na cultura negra, assim, eles, tipo assim, a religião do negro não presta. Isso aí é macumba, vai fazer um trabalho ruim pra sua vida. A música que o negro ouve, meu Deus, isso aí é barulho. Tudo que o negro faz, e aí isso não é coincidência, entende? E aí eu vejo também que rola muito no Brasil, porque por conta da miscigenação também, e aí é o que eu acho, eu queria te ouvir, Silvio. Porque a gente vê que os 56% do país, ele não é só negro retinto. Tem os pardos também, que fazem parte disso. Só que eu percebo que no meio disso, a galera tenta meio que ou trazer o pardo pro lado de lá, que é o lado, vem pra cá, deixa esse cabelo mais curto, não deixa ele grandão, enroladão, não. Deixa se veste assim, igual nós, que aí você pode conviver aqui. Você não é nós, mas você pode vir aqui. Eles tentam muito fazer com o pardo, tipo assim, não, você é aqui, você não é lá. Você entende? Você percebe isso? Mas também ele nunca fica lá também, né? Exato. Porque rola muito essa divergência de, tipo assim, a galera... Eu acho que no Brasil ainda, a galera comete um racismo muito pela cor da pele e não só pela raça.
que você acha disso? Então, eu vou te responder, dizer uma coisa que eu até escrevi no livro, né? A raça não é uma coisa criada para fazer as pessoas entender o mundo melhor, é para criar confusão na cabeça das pessoas. Raça mesmo, né? Do ponto de vista biológico, a gente já sabe que isso não existe. Não existe? Raça, do ponto de vista biológico, isso não existe. Que loucura, a gente sempre ouve Não, isso. a raça é um construto social. Se você pegar as pessoas negras em África, por exemplo, talvez elas tenham uma variedade, assim, genética maior até do que os brancos da Europa. Sim. Então, assim, não existe isso do ponto de vista biológico. A raça é um construto político, cultural. Então você pergunta assim, quem é negro e quem é branco? Isso depende muito do tipo de relação racial que foi estabelecida em cada país. Obviamente que você tem um processo de formação universal das raças que se dá justamente ali, olha só, século XVIII, século XIX, quando você começa a definir o que é a humanidade em geral, né? Porque essa ideia também não existia. A humanidade, isso aí não existia. Pois, a partir do século XVII, XVIII, você começa a criar. Existe um ser humano. E vocês devem imaginar que essa ideia de ser humano, ela não coincidia com os povos que não eram da Europa. Certo? Então, por isso que diziam o seguinte, olha, os negros vão evoluir, viu? Uma hora eles vão chegar lá e tal. Por quê? Porque essa ideia de que existe uma escala na humanidade. E que os povos de África, da Ásia, eles não estavam, os povos da América, eles não estavam lá. Uhum. Então, raça, ela vai depender muito do tipo, por isso que eu falo da estrutura, do tipo de organização política, da história política, da história social, da história econômica. Um exemplo, ser negro no Brasil não é a mesma coisa que ser negro nos Estados Unidos. Ser negra no Brasil é sempre ser suspeita, esperar 5 minutos a mais na fila. Né, porque geralmente você entra numa loja e as vendedoras meio que desconversam ali. Ser negro no Brasil é muito complexo, né? Viver numa linha tênue entre a desconfiança e o achar. A gente já é excluído por ser negra, pobre, né? E nordestina. Aí pronto, aí. Né? Não mesmo. Inclusive porque a regra, a gente fala, tem sistemas de racialização. Que é isso? A raça ela vai se formando a partir de critérios que são critérios políticos. Né? Então, vejam, ser negro no Brasil, você está certo, está relacionado muito ao que a gente chama de fenótipo, né? Cor da pele, as características físicas e tal. Nos Estados Unidos, eles têm uma regra, né, que eles chamam de regra da uma gota de sangue, né? Por exemplo, um critério. A one drop rule, ou seja, a regra de uma gota, foi predominante em algumas partes dos Estados Unidos na primeira parte do século XX. Mas é importante destacar que ainda hoje nos ajuda a entender como o americano pensa sobre raças e etnias. Bom, o que é essa regra, que detalhe sempre foi controversa, é se um americano tinha uma gota de sangue africano, ou seja, se o tataravô do seu tataravô era negro, então ele é negro, mesmo se ele parece tão branco quanto a neve. Tá vendo? Neve. Se você tem um preto na sua família, você já é nóis. Já é nóis. Tanto que eu dava aula, eu pegava uma foto de uma cantora chamada Vanessa Williams, né? Uma cantora falou assim, essa mulher é negra ou é branca, né? Aí, aqui no Brasil todo mundo, branca. Mas lá nos Estados Unidos ela é negra, ela tem uma mulher, ela tem os olhos claros, assim, tal. Ela passaria. Mas veja só, essa questão da raça é para criar confusão mesmo. E veja, historicamente é para criar confusão. Porque quando você começa a ver a formação das elites, né, na América principalmente, os colonizadores eles utilizam muito essa diferença de cor da pele para fazer as pessoas mais claras oprimir as pessoas com a pele mais escura. Fala assim, não, você é nosso, vem aqui, tá? Você está comigo aqui e tal. Esses aí não, esses aí são pessoas estranhas e tal. Então veja, tem muito disso. Mas é isso, tanto que o movimento negro nos anos 70, porque tem essa coisa, né? A partir dos anos 70 lutou muito para que o pardo e o preto fossem considerados negros.
E por que isso? Porque é uma invenção só? Não. Porque são grupos sociais, né, que pela cor da pele, pelas características, eram historicamente discriminados, mas que por conveniência eram tratados de maneira diferente. Né? É total conveniência. E a gente, eu e o Sério? Mítico já viajou bastante, a gente percebe como é que é. Quando a gente chega nos Estados Unidos, você já fala assim, tá, já ficou um pouco mais hostil que o Brasil, mas eu sinto também que já tem um pouco mais de acolhimento da galera que é negra. É, isso é verdade. Só que na Europa, a galera te olha meio, tipo assim, mano, você não é nós mesmo, assim, tipo assim, você... Primeiro que você não é francês, não é italiano, não é espanhol, não é... Primeiro que você não é nós, e você também não se parece com a gente, tipo assim, a gente sente um asco. Aliás, quer que eu te fale uma coisa? Quero. Tem muito cara que é branco, e é branco, mas a gente considera branco, só que quando vai para os Estados Unidos não é branco, não. Latino, Por quê? é, que eles É falam? latino. Latino. Cara, não- Mexicano. É, e chega lá na Europa, então, não é. Não tem jeito. Não é. Ah, mas eu sou filho, sou descendente de alemão e tal. Não importa, você é brasileiro. Os caras falam até os nazipardos, né? Os caras vão lá e chegam lá na Alemanha, quer confraternizar com os nazis lá e acaba se dando mal, porque não adianta. Enfim, não tem essa confluência.